Oi, 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 bem-vindos a outro vídeo. Quero ler em Gênesis capítulo 1, versículo 16 e dar um pouquinho da minha opinião pessoal, que diz assim: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Gênesis capítulo 1, 16 ao 19. Esse é o negócio. Deus criou o sol e Deus criou a lua para separar o dia entre a noite. Deus criou os dois e são de igual importância para nós. É muito importante nós ter a separação da noite e do dia para o nosso corpo poder relaxar e dormir, e também para saber quando é dia para a gente sair da cama e começar a fazer coisas. Tem lugares neste mundo que é a maior parte do ano é noite, então é muito escuro e não tem muito sol, não tem muita claridade, e acabam as pessoas entrando em depressão. É por isso que muitas pessoas na parte do outono e do inverno, aqui nos Estados Unidos pelo menos, passam por muita depressão, porque é sempre mais escuro e frio, e não tem aquele dia, não tem os raios do sol para dar aquele ânimo. Então, Deus criou o sol e a lua para coisas diferentes, mas são de igual importância. Nós precisamos do sol e nós precisamos da lua. Fazem duas coisas diferentes, mas os dois são muito importantes para as nossas vidas. E os dois foram criados por Deus. O sol pode agir um pouco mais independente e pode iluminar o céu mais independente, sozinho, por dizer assim. E a lua precisa, para iluminar o céu, ou para ser uma boa noite, precisa da ajudinha das estrelas, que Deus também criou para ajudar a lua, para dar um pouco mais de claridade à noite. O problema é que dentro da igreja tem uma competição de ministérios, tem uma competição de liderazgo, tem uma competição de quem é melhor, de quem é mais visto, de quem é mais espiritual dentro da igreja, sendo que Deus chamou a todos. Deus, não importar se tu é pastor, se tu é evangelista, se tu é missionário, se tu trabalha bem-vindo às pessoas na igreja, ou limpando a igreja, ou talvez não trabalha dentro da igreja, mas evangeliza fora, é um cristão e segue a Deus e ora pelas pessoas. Não importa a tua posição, Deus te chamou igual. Não importa a tua posição, você é importante igualmente para Deus. Deus não olha assim, pastor é mais importante do que aquele que limpa a igreja. Então eu vou abençoar mais o pastor porque ele faz mais que não sei o que, faz mais para mim do que o que limpa a igreja ou do que evangeliza nas ruas. Não, para Deus é a mesma coisa. Ele nos vê da mesma maneira. Nós, como seres humanos, nós queremos ser vistos, nós queremos posições, nós queremos ser reconhecidos e nós fazemos separações. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, eu não tenho visto uma igreja em que os pastores sentam tudo em cima no púlpito para todo mundo ver. Mas eu sei que no Brasil é muito comum, todos os pastores sentam na frente e todo mundo vê que são pastores e tem aquela separação da igreja. O ser humano faz isso. Para Deus, não importa se tu é pastor, se tu é missionário, que posição tu tem, que chamado tu tem. É igual importância para Deus. A nosso chamado, todos nós, quando nós aceitamos Jesus, o nosso chamado é trazer almas para Cristo. Deus, a importância para Deus de trazer almas para Ele, para os caminhos deles, é mais importante para Ele salvação do que a tua família, do que o teu trabalho, do que o teu ministério, do que qualquer outra coisa.
Se a tua salvação está sendo arriscada por um trabalho, está botando mais atenção no teu trabalho do que na tua salvação, ou na tua família, ou no teu ministério, ele vai fazer algo para te tirar a tua atenção daquela coisa, para te conseguir pôr a tua atenção mais nele. Porque é muito importante e muito mais importante para ele a tua salvação e a salvação de outras pessoas do que qualquer outra coisa. Ser humano, a gente põe atenção em ministérios, a gente põe atenção em chamados e em outras coisas que Deus não põe atenção. E é importante ter essas coisas, essas diferenças, porque precisamos dos líderes. Todo mundo faz a mesma coisa, a gente não vai saber o que fazer, não vai ter a conselheria, não vai ter muitas coisas, é importante. O problema é que nós estamos num momento em que todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer estar num púlpito, todo mundo quer ser reconhecido, saber que todo mundo saiba quem é, o seu nome que seja, crescer assim, o nosso peito se enche e o orgulho sobe, porque nós queremos que as pessoas saibam quem somos e esquecemos o nosso foco no chamado. Temos líderes dentro da igreja que são lua, mas estão querendo ser sol, ou estão tomando a posição de sol, e não estão avançando, não estão fazendo seu ministério bem, porque não tem a habilidade de liderazgo que um sol precisa. Igualmente, tem uns tentando ser lua, e estão querendo a conselheria das estrelas, estão querendo ajuda de outras pessoas, mas tu não foi chamado para ser lua, tu foi chamado para ser sol e fazer mais sozinho a coisa. Tu tem essa habilidade de liderazgo para ser um sol e fazer mais sozinho as coisas do que a lua. Se tu for chamado para ser sol e ter um ministério, um chamado qualquer, que tu vai fazer mais sozinho as coisas, claro, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, Deus vai te dar habilidade, vai te dar fortaleza, vai te dar inteligência que tu precisa para fazer o que tu tem que fazer como sol. Se tu for chamado como lua, que precisa da ajuda de outras pessoas, como um pastor, que não consegue fazer sozinho, e não deveria fazer sozinho, ele precisa da ajuda de outras pessoas, de outros líderes, da conselheria de outras pessoas para levantar esse ministério que Deus tem chamado eles para ser líder. Deus vai botar as pessoas certas, as estrelas certas no teu caminho para te ajudar, para te apoiar. E tu vai ter que pôr o teu orgulho um pouco para baixo e o teu ego um pouco para baixo para poder pedir ajuda de outras pessoas, mas Deus vai te dar a habilidade de fazer isso. Se tu for chamado para ser estrela, para ajudar outro líder, para ajudar outra pessoa, para ser de ajuda em um ministério, Deus vai te dar a sabedoria que tu precisa, a inteligência que tu precisa, a força que tu precisa para ser a estrela e ajudar em outro ministério. Nem todos nós fomos chamados para estar num púlpito pregando, gente. Nem todos nós fomos chamados para estar na rua evangelizando. Nem todos nós fomos chamados para ser vistos. Nós precisamos dos outros, nós precisamos cada parte um do outro para que nós possamos levar o Evangelho de Deus, levar o Evangelho de Cristo, levar salvação a outras pessoas até os confins da terra. Nós precisamos, a salvação vem quando tu tá ali naquele ministério ajudando as crianças, outros estão evangelizando, outros estão pregando, outros estão dando estudos bíblicos. Nós não estamos fazendo as mesmas coisas, mas estamos nos ajudando um ao outro para o mesmo fim. Esse é o negócio de uma igreja. E tem demais pessoas machucando um ao outro, tentando ser visto, tentando ter ministério e reconhecimento quando não deveriam estar ali. E é uma vergonha para a igreja, porque as pessoas notam. As pessoas notam os argumentos, notam as briguinhas que parece de criança. As pessoas notam.
Em vez de nós estar levando o amor de Cristo para os outros, levando a salvação para as outras pessoas e sendo a diferença no mundo, nós parecemos criança, machucando um ao outro, aquelas briguinhas por coisa que nem Deus nem te chamou a ser. Se Deus te chamou para um certo ministério, Deus vai abrir a porta e vai te equipar para te estar naquele ministério algum dia. E se Deus não te chamou, então pergunta para Ele que outra coisa eu posso fazer por ti. O necessário nosso é estar na presença de Deus e saber que o chamado é de Deus. Não porque aquele pastor nos botou naquela posição quer dizer que é de Deus. Talvez ele não ouviu de Deus ou está tão necessitado de uma ajuda que viu que tu pode e te botou naquela posição. Mas nós temos líderes, temos pastores que não têm uma relação íntima com Deus hoje em dia. Estão levando as suas ovelhas para o inferno, porque não tem uma relação íntima com Cristo hoje em dia. Temos líderes, temos pessoas dentro da igreja que estão trabalhando que não têm uma experiência com Cristo, que não têm uma vida de oração, não têm uma vida de jejum, não têm uma vida que busca e põe Deus em primeiro lugar, de reverência a Cristo. Quando o inimigo ataca, não sabe o que fazer, não sabe como agir, porque não tem essa experiência. Mas foi posto por fulano, então está naquela posição. Ou queria tanto ser visto, queria tanto aquela posição que está agora naquele ministério e nem sabe fazer. Nós temos que sair do nosso orgulho, de querer ser visto, de querer ser reconhecido e entender que nós estamos fazendo isso para a salvação de outras pessoas. E talvez tu quer ser reconhecido, tu quer ser visto. Mas será que a tua vida, esse ministério que tu quer tanto, vai servir para glorificar a Deus e trazer pessoas para Cristo? Ou será que Deus não vai te abençoar porque não é para ti mesmo? E tu vai acabar envergonhando o nome de Deus e levando outras pessoas a se afastar de Deus. Porque se teu coração não está na salvação de outras pessoas e não está para trazer glória para Deus, tu está na posição errada. Tu está no ministério errado. Busca de Deus, busca saber se realmente é de Deus. Se tu for chamado para ser sol, te assegura que tu está sendo sol. Se Deus te chamou para ser lua, te assegura que está sendo lua. Se Deus te chamou para ser estrela, te assegura que tu está sendo estrela. E não fica ouvindo a voz do inimigo ou de outras pessoas querendo te dizer que o que tu tá fazendo, aquela posição de estrela não é tão bom, não é tão uau, suficiente como ser um sol. Tu é necessário. Se não fosse a tua conselheria, se não fosse a tua intercessão, talvez ninguém tá vendo o que tu tá fazendo, mas se não fosse por ti, a igreja não estaria de pé. Aquele irmão já tinha pecado, mas é pelas tuas intercessões que ninguém tá vendo, somente Deus, que é necessário. Nós precisamos sair dessa briguinha de ministério, de posição, de ser reconhecido e se dar conta que estamos fazendo tudo isso para Deus. Sendo esses vídeos, sendo pregar na igreja, sendo cantar, sendo evangelizar, tu tem que fazer para a glória e honra de Deus e para trazer pessoas para Ele. Porque um dia todos nós, sendo pastor, sendo evangelista, limpando a igreja, todos nós vamos ter que dar conta ao mesmo Deus, pelas nossas obras, o que fizemos com o que Deus tem dado para nós. E se tu está buscando algo que não é de Deus, tu vai perder o teu tempo, sendo que Deus pode te abençoar, pode glorificar o nome dele, tu pode ver tantos milagres e maravilhas se tu fizer o que Deus te chamou para te fazer. Então, é isso, meus irmãozinhos. Eu quero somente dar a minha opinião, claro. Mas assegura-te que tu está trazendo glória para Deus. Não está envergonhando o nome de Deus. Tem demais pessoas que pensam que a igreja só quer dinheiro, só quer atenção, só quer certas coisas. E é triste porque são pessoas dentro da igreja que estão dando essa reputação, esse ver, essa imagem da igreja que não deveria estar.
Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para lutar por ministério, por lutar por posição, por ficar pedindo dinheiro quando nem precisa. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou a todos, a trazer salvação, a trazer libertação para as pessoas, a trazer o seu amor para as pessoas, a todos nós. E todos nós vamos ter que responder um dia. Então te assegura que tu está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E não ficar brigando com as pessoas, não ficar machucando uns aos outros, querendo algo que não é para ti. Busca de Deus, busca a presença de Deus e vê o que Deus diz do teu ministério, o que Deus diz da tua posição, da tua vida diante dele, o que Deus está te dizendo. Deus te abençoe e veja a próxima. Tchau, tchau.